E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre encapsulamento. O que seria o encapsulamento? É uma das premissas da orientação a objetos, que faz com que a sua classe, ou a classe que nós podemos definir, tenha todos os seus elementos escondidos e liberados os acessos conforme a necessidade de outras classes. Essa configuração é feita utilizando os modificadores de acesso. Nós temos os modificadores privado, público ou protegido. Sendo assim, é uma boa prática nós escondermos o acesso dos atributos usando os modificadores privados e provendo acesso a eles tanto para a leitura, tanto quanto para a escrita a partir de métodos. Eu preparei esse exemplo com duas classes. Eu tenho uma classe teste e uma classe empregado. A classe empregado tem dois atributos, nome e salário, e um método chamado configurar salário. Se configurar salário, ele faz a verificação de não aceitar um salário com valor negativo para a gente fazer a atribuição ao atributo salário. E a classe de teste, ela está bem simples. Eu declaro um objeto emp do tipo empregado, configuro o nome e o salário e mando exibir o salário. Então, nesse caso, eu tenho o empregado com o nome Deneclei e salário de 3.500. Vou mandar executar. Eu tenho aqui a mensagem referente ao objeto que eu configurei. Até aí, tranquilo. Agora, qual que é o problema que pode aparecer? Ao invés de eu configurar o salário dessa forma, posso configurar assim. E dessa forma, a execução do código vai ter o mesmo efeito prático. Então aqui eu estou mantendo a mesma configuração do salário. Qual que é a vantagem de eu usar esse método configurar salário ao invés de fazer a atribuição direta? Aqui eu consigo proteger de forma que o salário não receba o valor negativo. Então se eu mandar executar, eu estou com um salário sem estar configurado ainda. Se eu usar a solução anterior, eu consigo atribuir qualquer valor ao salário. Então, executando de novo, consigo aqui ter um salário negativo. Então, o problema que pode acontecer nessa classe? Eu tenho duas formas para acessar a configuração do atributo salário. Uma delas é o acesso direto, que está aqui na linha 7, e a segunda forma é o que está na linha 8, a partir do método. Agora, se eu quiser deixar o meu projeto mais robusto e a minha classe mais propícia ao reuso, essa classe salário, eu poderia tentar torná-la de alguma forma mais fácil de ser utilizada e evitar esse tipo de ambiguidade. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho primeiramente um modificador de acesso que é o privado. Eu vou deixar todos os atributos como privado. Assim, eu já não consigo mais acessar nem o nome nem o salário. Então essa é a primeira solução. Agora a configuração do nome e do salário tem que ser por método. O configurar salário nós já criamos, então posso apagar essa linha aqui. Agora a configuração do nome, como é que poderia ficar? Eu vou criar um método que retorna o mesmo tipo do atributo, que nesse caso é um string. Eu vou chamá-lo de getNome. E aqui eu vou retornar apenas o atributo nome. E para configurar é a mesma coisa. Aí eu vou falar que o nome, que é o atributo que eu defini, vai receber esse nome que está vindo como parâmetro. Então, ao invés de eu configurar o nome do meu empregado usando a referência ao atributo direto, eu vou usar o método setNome e como parâmetro eu vou usar uma string, que é a própria. Então o que vai acontecer quando eu executar esse método? Eu vou cair aqui no método setNome e o nome que eu passei como parâmetro vai ser atribuído ao atributo nome aqui da classe empregado. E para eu obter o valor do nome, eu tenho esse getNome que faz isso. Então aqui na hora de mostrar o nome, vou usar getNome. E mesma coisa eu vou fazer para o salário. Eu já tenho um método que configura o salário, eu vou fazer um que obtém o valor do salário. Então vou criá-lo como public, retorna double get salário.
E aqui eu vou retornar o atributo salário. Então aqui para exibir, eu vou chamar de getSalário. Então se eu executar agora o código, eu tenho aqui o mesmo efeito. O salário ainda está como null porque estou definindo um salário negativo. Eu vou mudar para um valor positivo. Agora eu estou aqui com a configuração correta. E aqui na classe teste eu protegi o acesso aos atributos diretamente aí na classe empregado. Então aqui eu não tenho mais acesso a empregado.nome nem empregado.salário. Então por convenção nós fazemos o seguinte: os métodos de leitura de valor nós chamamos de métodos get. E os métodos que configuram os valores são os métodos set. Então nós nomeamos os métodos sempre assim: get e nome do atributo, set, nome do atributo. Então para melhorar aqui, nós temos getNome, setNome. GetSalário, em vez de configurar salário, eu vou chamar de setSalário. E ele é do tipo público. E aqui ao invés de configurar salário, eu vou mudar para setSalário. Então aqui eu tenho uma implementação já usando as premissas do encapsulamento. Ah, mas eu vou ter que digitar todo o getSet para cada atributo. Dependendo da ideia que você usa, isso aí não é um problema. Como eu uso o Eclipse aqui, ele tem uma função que já cria esses métodos get e set para os atributos que já estão declarados. Então só para mostrar isso daqui eu vou apagar tudo isso daqui. Eu vou vir aqui na minha classe mesmo, vou clicar com o botão direito, eu vou em Source e vou aqui em Generate Getters and Setters. Nessa janela aqui eu tenho a lista dos atributos dessa classe, os atributos que já foram definidos, e aqui eu posso marcar o que eu quero disponibilizar da minha classe, se é get ou set, ou pode ser tudo também. Então vou marcar tudo, vou mandar gerar, e já gera toda essa implementação padrão de get set. Então aqui eu só vou voltar aquela regrinha que foi perdida. Então se o salário é maior que 0, eu configuro. Então, trabalhando com orientação a objetos, é quase que obrigatório você fazer sempre métodos getSet para fazer acesso a atributos da sua classe, no qual você deseja disponibilizar para as outras classes. Se for algum atributo ou método de uso interno da sua classe, basta deixá-los apenas como privado. Então, deixa público apenas o que realmente pode ser reutilizado em outras classes. Belezinha? Então é isso. Grande abraço!